Creio que Deus também tem uma palavra para aqueles que vão estar assistindo pela internet, porque eu quero dizer aos irmãos que a mensagem que está sendo pregada neste púlpito tem chegado à casa de muitas pessoas através da internet. Já existem vídeos nossos na internet que já tem mais de 1000 visitas, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, há um propósito de Deus nesta noite, em trazer esta palavra para este culto, para esta casa, para esta vida que está ouvindo neste momento. Amém? Quando nós paramos para pensar em lepra, lepra é a última coisa que nós queremos falar, é a última coisa que nós queremos pensar em tal da lepra. E a lepra, hoje, pela misericórdia de Deus, muitos não conhecem lepra, e eu espero que não venham conhecer lepra, porque é uma doença maligna, uma doença que não tem cura, não existe cura para a lepra. O leproso, ele está condenado à morte. E no tempo de Jesus, os leprosos, a pessoa, quando ele era constatado que ele estava leproso, ele era levado até o sacerdote, e o sacerdote ia analisar para ver se verdadeiramente ele estava leproso. E quando era diagnosticado a lepra no corpo do leproso, ele era separado da sociedade, ele era tirado da sociedade e levado para fora da cidade. Ele não podia viver dentro da cidade, ele não podia viver no meio da sociedade. A lepra separava o homem da sua família, a lepra separava o homem do meio dos seus filhos, a lepra separava o homem do seu convívio social, a lepra expulsava o homem da igreja, a lepra afastava o homem de todos. O homem leproso era considerado um homem morto. Quando o homem estava diagnosticado que ele estava leproso, ele estava condenado à morte. Era um caminho sem volta. E ele era expulso do meio do povo. A mulher, a esposa, por mais que ela amava, ela afastava do marido. Ou o marido, quando sabia que a esposa estava leprosa, ele afastava da esposa. Quando o filho ficava leproso, a família o abandonava. Ele era desprezado. A lepra trazia desprezo para o homem. A lepra destruía o homem. A lepra, ela vinha para matar o homem. A lepra era uma maldição na vida do homem. E esses 10 homens estavam leprosos. E a Bíblia diz que quando Jesus estava indo a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria, coisa que não era normal, o judeu passar no meio dos samaritanos. Os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Mas Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa pelo meio de Samaria. E ele também passou por Galileia. E quando ele entrava numa certa aldeia, a Bíblia não fala o nome dessa aldeia, não era em Samaria, nem era na Galileia. Era uma certa aldeia, um certo lugar, um lugar sem nome, um lugar sem valor, um lugar sem importância. E lá perto havia um grupo de leprosos. Leproso só andava no meio de leproso. Onde havia um leproso, ali havia vários leprosos, porque a comunidade de leprosos era separados. 10 leprosos estavam fora dessa aldeia. E quando Jesus entrou nesta aldeia, diz a Bíblia que os 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Eu não sei como foi que eles souberam que Jesus ia passar por ali. Por certo, alguém passando por ali avisou: olha,
Jesus, o Nazareno, ele tem realizado vários milagres. Ele tem curado os enfermos, ele tem curado os leprosos, ele tem dado vista aos cegos. Ele vai passar por aqui, ele está no caminho de Jerusalém e ele vai passar por perto desta aldeia. A notícia chegou para aqueles 10 leprosos, e aqueles 10 leprosos, sabendo disso, ficaram ansiosos, esperando que Jesus passasse. E quando Jesus ia passando, diz a Bíblia, que os 10 leprosos levantaram e saíram ao encontro de Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus. Porém, a Bíblia diz que eles não aproximaram de Jesus. A lepra afasta o homem de Jesus. A lepra mantém o homem à distância de Jesus. O leproso não consegue chegar perto de Jesus. A lepra causa separação entre o homem e Jesus, entre o leproso e Jesus. Esses 10 leprosos não chegaram perto de Jesus. A Bíblia diz que eles pararam de longe. De longe eles estavam distantes de Jesus. A lepra afasta o homem do Senhor. E os 10 leprosos distantes de Jesus, eles levantaram a voz. E quando levantaram a voz, eles disseram: Jesus, mestre. Para dizer que Jesus é mestre, eles tinham que saber quem era Jesus. Os 10 reconheciam que Jesus era mestre. Mestre significa professor, ensinador. E eles reconheciam que Jesus era mestre. E os 10 leprosos gritaram: mestre, tem misericórdia de nós. Interessante, irmãos, que eles não pediram casa para morar, não pediram dinheiro para comprar alimento. Os 10